Eu não escolhi essa camisa despretensiosamente hoje não, tá? Eu escolhi essa camisa de propósito porque ela tem um recado muito legal, que é basicamente, se você está esperando por um sinal, esse é um sinal. E o Atlético, ele deixou muito claro, ele deu o sinal necessário que eu acho que os receosos ainda precisavam para acreditar que esse Atlético vai buscar essa vaga na Série A, que seja na marra, né? Acho que é um jogo muito marcante para daqui a alguns anos, quando o Atlético novamente estiver brigando por títulos, quando o Atlético novamente estiver numa condição de protagonista do futebol brasileiro, porque o Atlético vai voltar. A gente lembrar dessa batalha de Chapecó e pensar, né, se não tivesse ganho em Chapecó, o que poderia ter acontecido? Mas é uma vitória muito grande. É uma vitória muito simbólica, é uma vitória que representa muita coisa e é uma vitória que mostra que é um Atlético diferente, né? Talvez esse seja o principal recado. E a gente vai falar bastante sobre esse Atlético diferente. Antes, obviamente, aproveitar a empolgação de vocês e a minha empolgação para pedir o like, pedir para que vocês possam se inscrever no canal. É muito importante que vocês me ajudem nesse processo de cada vez conseguir mais likes e mais inscritos. E óbvio, se você acha que meu conteúdo ele é legal, se você acha que meu conteúdo merece seu apoio, o QR Code do LivePix tá aqui do lado e me ajuda demais. Cara, os jogos do Atlético eles vêm tendo muita coisa pra falar, né? É até difícil você separar, não, a gente tem que falar sobre isso ou não, a gente tem que falar sobre aquilo. Mas eu acho que talvez o ponto mais importante pra gente citar aqui é como o Atlético reagiu à virada sofrida. Se fosse um Atlético com essa personalidade em outros momentos da competição, não é que o Atlético estaria no G4, é que o Atlético seria líder. O Atlético tomou uma virada em pouquíssimos minutos, isso não abate a equipe. Óbvio que não é legal você tomar uma virada, óbvio que não faz bem pra equipe você tomar uma virada, que o Atlético queria tomar uma virada. Mas foi algo que eu falei durante basicamente toda a competição. Não adianta um percalço acontecer e você desmoronar. E o Atlético não desmoronou. O Atlético toma virada, o Atlético se reorganiza e o Atlético ele busca virada. De verdade, eu acho que foi um dos momentos que eu senti o Atlético de maior imposição na Série B. Aquela velha frase do Zé Roberto no vestiário do Palmeiras, né? Assim, parecia que tinha alguém batendo no meu peito, relembrando. Algo que em alguns momentos, por tantas derrotas traumáticas, a gente esquece. O Atlético é muito grande. O Atlético é uma instituição de futebol imensa, de milhares de torcedores, de vitórias históricas. A vitória contra a Chapecoense, ela é fundamental. Mas esse clube já derrotou Boca Juniors, já derrotou River Plate, já derrotou Flamengo, já derrotou Santos, já derrotou São Paulo, todos os jogos decisivos. Esse clube já conquistou a América, já conquistou o Brasil mais de uma vez. Então, assim, não fazendo pouco caso nem da Série B, nem da Chapecoense. Mas a instituição Clube Atlético Paranaense, ela merece ser respeitada, ela precisa ser respeitada. E muita gente desrespeitou essa instituição durante muito tempo. E parece que esse grupo tá começando a entender. Que o Atlético é isso, é lutar até o final, é buscar até o último minuto. Quem não respeita o Clube Atlético Paranaense não precisa nem pisar no CT do Caju, mas quem respeita vai ser muito bem-vindo para reconstruir uma história centenária, uma história vitoriosa, uma história de um clube que rompeu toda a estrutura do futebol brasileiro algumas vezes e ele quer voltar a ser protagonista. O Atlético merece voltar a ser protagonista. Nos tiraram o protagonismo e a gente vai buscar de novo. Então, assim, essa virada, ela é absurdamente simbólica. Absurdamente simbólica. Que seja a literal virada de chave. A gente fala bastante, né, sobre a virada de chave, a virada de chave, a virada de chave. Aparentemente, eu acho que a gente conseguiu personificar o que é a virada de chave. Personificar nos gols do Viveiros, no lançamento do Zapelli, no golaço do Léo Derek, na defesa do Santos.
O Atlético, ele procurava há muito tempo esse momento. Eu espero que realmente, definitivamente, o Clube Atlético Paranaense tenha achado. É muita emoção, velho. Muita emoção. Não tô zoando, não. Eu vou tirar foto dessa parada pra vocês. Cara, minha glicose, pá, pá, pá. Loucura, cara. Loucura. Pro diabético sofre. Eu tô com o olhinho batendo aqui, que é sinal de oscilação de glicose. Passando mal de verdade, cara. Passando mal de verdade. Porra, gente. A gente tá sofrendo desde o ano passado, cara. A gente tá se fudendo desde o ano passado, velho. O que a gente tá passando? Os gols no final. Um rebaixamento que não era pra acontecer. A gente tá sendo humilhado, tá ligado? E é muito bom ver o Atlético nessa condição, cara. É muito foda ver o Atlético nessa condição. O Atlético é isso, é time grande. É time grande pra caralho. Foi muito duro e tá sendo muito duro ver tanta gente menosprezar o Atlético. Gente que, pô, tava doida pra poder pisar no clube que a gente ama. E, porra, cara, ver esse time respirar de novo, ver esse time reagir de novo, ver esse time tomar postura vencedora de novo é muito grande, velho. Desculpa o choro, mas a gente tá vivendo diariamente isso aqui, cara. Da mesma maneira que a gente viveu os títulos, as grandes conquistas, as grandes campanhas, e em alguns momentos a gente desmorona aqui também. Não é fácil não, cara. Não é fácil comprar o barulho do clube, não é fácil viver o clube no dia a dia com o clube se fudendo, tanto como foram esses últimos tempos. Mas essa chave vai mudar, eu sabia que essa chave ia mudar. É só o começo, a gente não conquistou nada, cara. Mas são pequenos respiros, assim, muito importantes de poder ver o Atlético de volta, cara. Pequenas demonstrações, mas poder ver o Atlético que a gente conhece. Desculpa mesmo. Vou tentar falar um pouquinho de futebol agora, porque até agora foi muito mais emocional do que técnico o vídeo, né? E eu queria começar falando com vocês, cara, de situações importantíssimas, tá? A primeira delas, com certeza, é do impacto que gera o Viveiros, assim. E eu volto a dizer, o Viveiros em jogo de transição é craque. O Viveiros em jogo de transição é um dos melhores jogadores da América do Sul. É um absurdo. É um absurdo. Ninguém para esse cara. No lance do primeiro gol, o goleiro tira uma larga vantagem e o Viveiros conseguiu chegar na frente. No lance do terceiro gol, novamente o Viveiros. Ninguém até agora no futebol brasileiro conseguiu parar o Viveiros. A realidade é essa. Até conseguiu a bandeirinha que anulou o gol dele contra o Corinthians. O Viveiros é um fenômeno da natureza. A gente tá vivendo uma demonstração de um atacante do estilo Lukaku, assim. A impressão que eu tenho é que é quase que do nível do Lukaku. Absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. O que sustenta de jogo, o que gera de jogo, o que condiciona o jogo do Atlético, porque boa parte do jogo era o Atlético em bola longa tentando Viveiros. Então, assim, absurdo, absurdo. Um dos melhores atacantes que eu já vi com a camisa do Atlético e buscando pra trás o impacto que ele gera não só no Atlético, mas no campeonato. Ele muda a maneira do Atlético jogar e ele muda a maneira dos adversários se defenderem contra o Atlético. Ninguém consegue parar o Viveiros. E agora tem muita coisa pra falar, né? Eu vou tentar fazer elogios pequenos pra gente também não ter 15 minutos de vídeo. Arthur Dias falhou num gol, mas acho que foi muito bem, tá? O Arthur tinha uma missão muito grande de jogar no lado que não era confortável pra ele. Eu sabia que isso em algum momento poderia gerar algum problema. Gerou, mas acho que controlou bem o jogo. A Aguirre fenomenal no jogo aéreo. Me perdoa, Aguirre, se um dia eu te critiquei de maneira injusta. Me perdoa de verdade. Controle de área, defendendo muito bem o miolo da área. Mas muito bem mesmo. Então, assim, o Aguirre pra mim, foda, 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 foda nesse sentido. Acho que a gente precisa falar do Esquivel. Esse aqui talvez mereça uma atenção maior. Fez um papel de terceiro zagueiro, mas
novamente muito influente na construção de resultado do Atlético, com 2 bolas longas. Se a gente está elogiando o Viveiros, parte muito da qualidade de saída de bola do Esquivel, que a gente sempre falou que não precisa estar no campo de ataque ou no último terço para ser um jogador desequilibrante ofensivamente. É um jogador que consegue desequilibrar no detalhe. E a bola longa do Atlético buscando o Viveiros em profundidade foi muito boa. Foram muito boas, né? Porque 2 dessas bolas geraram gols. Aí no meio-campo, um jogo um pouco mais apagado do meio-campo. Mas eu preciso falar de um jogador aqui que é um momento que, pra mim, ele é muito gratificante. E eu tô falando do Bruno Zapelli. Cara, o Bruno Zapelli, no lance do gol do Léo Deric, ele é gênio, tá? Se você pegar um recorte do final do primeiro turno, do começo do segundo turno do Bruno Zapelli, e você entender a quantidade de lances que o Zapelli foi fundamental, lances de gol, você vai, assim, vai faltar dedo na mão. E digo mais, um Zapelli que decide, um Zapelli que é genial no momento que a gente mais precisava. Que era o momento que a gente tinha acabado de tomar a virada. Acabado de tomar a virada. E ele encontra o Léo Deric e o Léo Deric marca um golaço. A capacidade de passe desse garoto, ele é absurdo. Absurdo. O Zapelli é absurdo. Eu não sei o que falar, é absurdo. A plástica do lance, a dificuldade do lance, a importância do lance. Citar também a defesa do Santos, tá? A defesa do Santos foi sacanagem. Sacanagem. Defesa que desvia, ele consegue buscar. Um dos lances mais importantes de toda a Série B, a defesa do Santos. Aí a gente vai falar dos alas. Benavides fominha no ouvido do juiz o tempo inteiro. Uma liderança foda. E o Léo Deric é o Léo Deric do segundo tempo, né? A gente vai, desenvolver uma análise sobre isso ao longo do dia, pode ter certeza, mas é o Léo Deric do segundo tempo. Ah, Thiago, como assim o Léo Deric do segundo tempo? O Léo Deric que encontra lances. O Léo Deric que encontra soluções, como foi a solução do gol. O Léo Deric, ele precisa ter presença ofensiva, gente. O Léo Deric não é lateral pra ficar preso, pra ficar retraído. Liberdade pro Léo Deric, deixa o Léo Deric voar. O Léo Deric atacando, ele é um prospecto muito significativo. Enquanto ele tava retraído, produziu pouco. Quando começou a ter mais liberdade, quase sofreu um pênalti no final do primeiro tempo, faz um golaço. A gente tinha falado sobre isso. Ia ter espaço nas costas do lateral da Chapecoense, do ala direito da Chapecoense. E o Léo soube explorar muito bem. Já falei do Viveiros, acho que muita gente entrou bem. Gostei da entrada do Julimar, quase fez um golaço. Acho que o Léozinho entrou jogando muito. Acho que o Luiz Fernando entrou muito comprometido. O banco novamente foi muito importante. Exaltar o Odair, acho que pelo menos quando o Atlético precisou fazer um bloco baixo, soube fazer um bloco baixo. O Atlético, ele engata muito essa sequência de 4 vitórias por começar a jogar em transição, e acho que tem um mérito. A gente falou que o Atlético naturalmente precisaria desse jogo de transição para conseguir competir, que jogando contra bloco baixo o tempo inteiro não seria o caminho, que esse jogo de transição seria necessário. E tá sendo, e o Odair merece méritos. E a gente conversa na live de daqui a pouco, porque nesse vídeo já teve tudo, né? Já teve declaração, já teve choro, já teve análise. Eu não sei nem mais o que eu tô falando aqui. Tamo junto. Deixa eu medir a glicose aqui pra ver se eu ainda tô vivo, cara. Que loucura.